Para onde? Sussurrou ela. A um local onde existe penumbra. Onde a luz não penetra. E, sem claridade, nada vemos nem sentimos. Jesus. Que lugar é este? Não pronuncieis este nome. Só em evocá-lo um clarão nos envolveu. Não o repita mais. Porém, dize-me, que lugar é este? O reino das sombras do umbral. Vem, eu te guiarei até ele. Jesus, gritou ela aflita. Salvai-me, Senhor. Um imenso clarão envolveu toda a planície. E Ana Maria ouviu uma voz dulcíssima lhe dizer: Eis-me aqui, filha. Sou a luz que te envolve. Vem. Toma a tua cruz e caminha. Não temas diante do teu peso, se caíres, surgirá sempre um cirineu para te erguer. A vida terrena, eu a simbolizei no Calvário. Ela é uma ascensão. Não temas. Se a souberes aceitar sem revoltas, maior também será tua glória ao atingires o cimo, onde após a cruz encontrarás a vida eterna. Vem, filha. Eu sou a luz que presidiu a gênese da terra. Sou Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ó Jesus! Senhor meu! Não te posso ver. A luz que espalhas, meu Senhor, ofusca a minha visão, exclamou Ana Maria. Jamais, filha, deixaste de ver-me. Estou em toda parte onde exista um raio de luz. Queres me ver? Olha, então. Aquele homem que volve do trabalho, cansado da luta pelo pão dos seus, e chega ao lar a sorrir aos filhos e à companheira, que o abraçam felizes, reflete a minha imagem. Aquela mão que divide o pouco que tem com um necessitado que mal conhece, mostra-me a ti. Sou o teto que abriga a velhice. Sou o regaço que embala o órfão. Ver-me-ás em toda a parte. Nos lábios que perdoam, nos corações que amam, nos olhos que choram. Estou no alimento que sustém, na água que sacia, no sol que dá calor, no ar que purifica. Estou em todas as manifestações de bondade, pureza, de esperança e de paz. Sou a justiça, a verdade, o saber e a fraternidade. Sentir-me-ás naquele que, sem revolta nem murmuração, segue sofrendo. Sou os cegos, os surdos, os inválidos. Sou a mãe que chora sobre o túmulo do filho. Estou na dor da viuvez e da orfandade. Estou também na alegria, como na tristeza. Sou eu quem multiplica o vinho nas bodas, ver-me-ás no berço do infante, no sorrir dos esposos, no cântico das aves, no mel das abelhas, na flor que desabrocha, na gota do orvalho. Sou a árvore que dá fruto e sombra, sou o mar, o rio, a fonte, a cascata, sou as florestas, as montanhas, o vale, a planície. Estou em toda parte onde sentires um pouco de amor. Eu sou o Verbo que é a luz e dessa luz surgiu a terra. Sou o Verbo que desceu e ali ensinou aos homens o caminho que leva ao reino do Pai. Glória te dou, Senhor. Seguirei a tua luz, agora e sempre, murmurou ela com unção. Sim, filha. Não desesperes, jamais. Acende. Em toda parte estarei contigo, animando-te, não o esqueças. Eu vivo na terra em forma de amor. Ver-me-ás sempre. Num longo suspiro, Ana Maria voltou-se do desmaio que a vitimara. Seus olhos encontraram os de Arthur, ansiosos, cheios de aflição. Que susto nos pregaste, meu amor. Graças a Deus, volves à vida, disse o moço. Sim, graças a ele. Perdoe-me todos os sofrimentos que causei. Dona Rosa, dá-me a sua mão. E o Sr. Renoir, chegue-se para perto de mim. Arthur, amo-te, querido. Agradeço-lhe, doutor. Não fales, Ana querida, estás fraca, suplicou Arthur com a voz trêmula do susto que passara com o prolongado desmaio de sua noiva.
Dona Rosa, quando a viu desfalecer, chamara o filho. E apesar de todos os cuidados, das providências que o médico tomara, ela ficou desfalecida por toda uma hora. Todos já desesperavam, temendo um colapso, quando Ana Maria despertou. Agora, para surpresa geral, estava calma e um leve rosado colorirá as suas faces, antes tão pálidas. Minha mãe, como está? Perguntou ela. Está velando junto ao teu pai, respondeu o moço. Vai vê-la, querido. Ela deve estar sofrendo muito, pobre mamãe. Eu vou até o seu quarto, minha filha, ofereceu-se Dona Rosa. Com o seu desmaio a deixamos sozinha. Vamos comigo, Francis. Sim, acompanho-te. Com a notícia da morte de Macário, os que vieram até ali atraídos pela curiosidade, a cata de maiores detalhes sobre a tragédia que ferira aquele lar antes tão pacato, tinham volvido as suas casas, consternados com o desfecho triste da mesma. De estranho, só se encontrava na casa o doutor. Mais tarde, volveriam para velarem o corpo do jardineiro, por todo o resto da noite. Os bicos dos candeeiros já tinham sido acesos pelas mãos de uma serva de Dona Rosa, antes de voltar à mansão, onde os seus afazeres a esperavam. A pequena casa, apesar de iluminada, tinha um aspecto triste, como se sentisse saudade de um velho dono. Sultão, que alguém desprendera de sua corrente, plantara-se aos pés da cama, numa tristeza de impressionar. Quando no quarto de Ana Maria encontravam-se todos lutando com o seu longo desmaio, o fiel cão erguera subitamente a cabeça e, como se notasse algo de extraordinário em Dona Júlia, levantou-se e uivando deitou a cabeça em seu colo sem que a senhora percebesse sequer. Ela estava assentada junto à cabeceira da cama, como o dorso curvado sobre o cadáver do marido, abraçando-o. Seu rosto roçava o dele. E foi esta cena que, por sua imobilidade, assustou horrivelmente Francis e Rosa, ao penetrarem no quarto do morto. Aproximaram-se, com um funesto pressentimento, e mal chegaram perto da cama, recuaram numa aflição indescritível. Dona Rosa não pôde evitar um grito de dor, abraçando o marido, num choro convulsivo. Está morta, também, exclamara ela. Silêncio, querida. Lembra-te de Ana Maria. Falou o industrial, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, vencido também pelo imprevisto do quadro. Sultão volvera ao seu primeiro lugar. De seus olhos, duas longas lágrimas deslizaram e caíram sobre o solo. Ao grito de Dona Rosa, todos correram. Arthur tinha tomado Ana Maria nos braços, temendo um novo desmaio. Porém ao entrarem no quarto, ela, muito pálida, mas calma, pediu que o noivo a depositasse no chão. Em passos vagarosos aproximou-se dos pais. De seus olhos muito abertos as lágrimas corriam docemente. Sem um grito, sem um gesto, ela murmurou como um sonho. Jesus me disse: ver-me-ás, filha, na dor da orfandade. E eu o vejo. Ele está neste abraço, também, que uniu meus pais na morte como unidos eram na vida. Todos se entreolharam apreensivos. Estaria a jovem desvairando. Pensaram. Mas, não. Seus gestos eram normais. Ela orava certamente a Jesus, aceitando o sofrimento com resignação. Dos quatro, só Arthur soube mais tarde o porquê de suas palavras. Enquanto isso, o médico se aproximava e, levantando o corpo de Dona Júlia, depositou-o ao lado do de seu companheiro. Estranhos esponsais aqueles, pensou o doutor que, apesar de acostumado com a morte, sentia-se comovido. Que a teria vitimado, doutor? Perguntou Francis. Um colapso, certamente, respondeu ele. O médico acertara. O coração de Júlia não resistira à morte do esposo. Abraçada a ele morrera sem um gemido, silenciosamente, sem dar trabalho, como vivera. Paz aos mortos na terra, e luz para os seus espíritos, no infinito.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 35. A caça ao criminoso. Os poucos soldados de B, em companhia de muitos operários, espalharam-se pelas imediações das terras da fábrica, desde alta madrugada, numa caça silenciosa ao bárbaro criminoso. Aqueles rudes homens estavam sinceramente indignados com a morte do velho jardineiro. Essa revolta crescerá mais ainda quando souberam da morte de Dona Júlia. Infatigáveis, procuravam Miguel, certos de o encontrarem. Espalharam-se por todos os lados, em grupos. Alguns dirigiram-se para B, outros para a vizinha cidade de M, e um, formado apenas de operários, percorria todos os lugares suspeitos, dos terrenos da empresa Renoir. Já era quase noite e nada de encontrarem o assassino de Macário. Todas as buscas tinham sido infrutíferas. Em vão visitaram todas as casas desocupadas, todos os esconderijos presumíveis das redondezas, das cercanias, valas, grotas e fundões, tudo enfim, e nada de Miguel. Até a casa do leproso tinha sido vasculhada com longas varas em todos os sentidos, inutilmente. Nas investigações às cidades vizinhas, ninguém o tinha visto. Já exaustos da procura, voltaram aos seus lares, esperançosos que no dia seguinte tivessem êxito em suas diligências. Onde estaria ele? Perguntavam-se atônitos. Cometido o bárbaro crime, o operário subiu a montanha da floresta. Calculara que em seu interior estaria seguro, quando seu delito fosse descoberto. Ninguém poderia pensar que ele se refugiara onde o tio Nicolau vivia. Sabia de um angico muito copado que o esconderia de todos, caso o viessem procurá-lo ali. Suas folhagens seriam um ótimo abrigo, até que a noite facilitasse a sua fuga para bem distante daquelas terras. Na tarde seguinte, os restos mortais de Júlia e Macário seguiram para o cemitério de B, levados pelas mãos dos operários. Frances e Arthur acompanhavam numa carruagem o enterro do humilde casal. Os dois ataúdes iam cobertos de flores. E todos que os seguiam, de cabeças descobertas e cabisbaixos, levavam braçadas de flores para cobrir-lhes as campas. Era uma justa homenagem àquele que passara a vida cultivando-as desveladamente. Após a saída dos corpos de seus pais, Ana Maria, recostada em seu leito, sentiu todo o vazio do seu lar. Algumas senhoras amigas, sinceramente compungidas diante da dupla tragédia que atingira a menina, estavam em sua volta, silenciosas respeitando-lhe a dor. Dona Rosa, de fisionomia batida, sentada em sua cabeceira, acariciava-lhe docemente a fronte, onde os cabelos doirados formavam lindos caracóis. Mesmo em desalinho, com os olhos pisados pelo pranto, inspirava admiração a sua rara beleza. A senhora Renoir insistia para que ela acompanhasse a mansão. Vamos para lá, minha filha. Não podes ficar aqui sozinha. Estás tão abatida, que me dás cuidado. Sei, Dona Rosa, porém permita-me dormir hoje aqui. Quero passar a noite nesta casa onde viveram os meus queridos pais. Esta noite, apenas. Sinto como se eles me pedissem que ficasse hoje aqui. Não sei explicar o que sinto. É como se os seus espíritos ainda estivessem nesta casa, velando por mim. Deixe-me ficar, minha bondosa senhora, somente esta noite. Amanhã ficarei junto da senhora. Arthur, nem Frances, minha filha, permitiram isso. E eu, francamente, acho também uma temeridade, ficares aqui. Em todo caso, esperemos que eles voltem, para combinarmos. Uma das senhoras presentes, esposa do jardineiro que ia substituir Macário em suas funções, aproximando-se da patroa, falando com certo acanhamento, muito próprio das pessoas humildes diante dos poderosos, ofereceu. Se a menina insiste em passar a noite nesta casa, ficarei com ela de boa vontade, eu e minha filha. O meu velho poderá vir, também. Está bem, Maria, este era o nome da boa mulher. Deixe o meu filho chegar,
Não posso resolver nada sobre isso. Agradeço-lhe o oferecimento. Por mim, preferia que ela já estivesse na mansão. Esta casa onde tudo lhe lembra os queridos pais, só poderá enervá-la, entristecendo ainda mais. A jovem mal ouvia suas palavras, orando para que a luz do Senhor guiasse os espíritos de seus pais pelas planuras infinitas. De volta de B, onde deixaram repousando no seio da terra os corpos dos dois velhos, Arthur e Francis, ao tomarem conhecimento do desejo de Ana Maria, opinaram em contrário. Porém nada demovia a resolução da saudosa menina. E eles, temerosos de contrariá-la num momento daqueles, não tendo alternativa, aceitaram o oferecimento de Maria. Eu dormirei aqui, também, murmurou Arthur. Achas prudente, meu filho, dormires no mesmo teto de tua noiva? Murmurou Dona Rosa, temendo comentários malévolos. O momento, Rosa, não é para pensarmos em preconceitos tolos. Nenhum mal faz que Arthur durma hoje aqui. Ana Maria não estava em nossa casa. Então, neste caso, ficarei com ela. Resolveu a senhora que, com a morte de Júlia, julgava-se responsável pela jovem, por quem sentia hoje um amor de mãe. A senhora não deve abusar de suas forças, disse Arthur sua presença que não seria prudente. A senhora está exausta, bem se vê. E confie em mim. Ninguém velaria melhor por Ana Maria do que eu, neste instante. A boa mulher que vai passar a noite aqui dormirá com ela em seu quarto. Eu e o seu esposo nos revezaremos. E o João ficará dormindo na sala, para qualquer emergência. Arthur tem razão, exclamou Francis. Não vejo necessidade de ficares aqui. Estamos todos cansados pelos golpes que sofremos. Já não dormimos ontem, temos que repousar hoje. Sinto-me estranhamente inquieto e esgotado. A minha alma está triste e perturbada. Essa tragédia foi uma consequência de meu egoísmo. Ela mostra que podemos nos arrepender de nossos erros, mas não evitamos a avalanche que provocamos por meio deles. Que seria do homem se não dispusesse da reencarnação, para desfazer em outras vidas os erros pretéritos e presentes? Em uma só vida terrena, não podíamos atingir a perfeição desejada. Ela é tão rápida e breve, que temos que vivê-la como vive o sol. Desde o alvorecer até o seu ocaso, distribuindo, para todos, luz e calor. Quando chegar o meu ocaso, esperarei ansioso, por outra aurora. Quero volver ao mundo para ser, desde o despertar, o sol que não fui nesta. Fortuna, nome, orgulho, poder, ambições, que são essas coisas diante da eternidade? Nada. Apenas sonhos, que se desfazem com a carne, após a morte, no silêncio dos túmulos. O Senhor está realmente cansado. Os tristes episódios a que assistimos esgotaram-lhes as energias. Vá dormir e amanhã despertará com o sol que tem sido ultimamente para nós todos. Não pense em seu ocaso, agora, meu pai. Sim, Francis. Quase que chorei, ouvindo-te falar. Vamos para nossa casa, querido. Amanhã despertará com melhor disposição, disse Dona Rosa. Não tive intenção de entristecê-los. Falei movido por uma força estranha, impelido por algo mais forte do que eu. Devo estar esgotado, realmente. Digo como Jesus disse aos discípulos. A carne está fraca, embora o espírito esteja preparado, sem temer as próximas batalhas. Sei que nos sacrificamos hoje, para ressurgirmos amanhã, quando verdadeiras vitórias nos esperam. Que a morte, meus queridos, se não a passagem para uma nova vida. Meu pai. Murmurou Arthur, apreensivo, o senhor divaga novamente, e nos diz frases sem sentido. Vai descansar. Não te aflijas, meu filho. Elas me escapam sem eu querer. Partamos, Rosa. Nossos filhos ficarão aqui. Praz a Deus, Arthur,
Que esta tarde tenhamos chorado as nossas últimas lágrimas. Que a morte de nossos bons amigos seja a última avalanche, também, provocada pelos meus erros de outrora. Até amanhã, meus filhos. Deus vos abençoe, Arthur e Ana Maria. Vamos, Francis. Pelo meu gosto, iríamos todos, mas não devemos contrariar a nossa filha. Era desse modo que Rosa não tratava agora a jovem. Assim que puder, virei ao encontro de ambos, logo pela manhã. Vamos, Francis. Antes de partirem, foram até o quarto de Ana Maria. A menina adormecera profundamente. Os dois se aproximaram e lhe oscularam a fronte. Ela, em seu sono, sorriu-lhes com meiguice. Que linda, murmuraram enternecidos. Temerosos de despertá-la, afastaram-se de manso. E depois de desejarem boa noite a todos, beijaram o filho e partiram para a mansão, onde, após rápida ceia, despediram os criados mais cedo, recolhendo-se ambos à alcova, onde logo adormeciam, exaustos das emoções dos últimos dias. Volvamos à noite do crime, cometido por Miguel. Em seu tosco leito, o tio Nicolau adormecera. Fora, era apenas silêncio e sombra. De súbito uma luz intensa clareou o interior da cabana, e um vulto, circulado por brilhante auréola, tocou de leve a fronte do ancião adormecido. Então, desprendendo-se de seu corpo material, a alma do tio Nicolau, deixando atrás de si uma estria iluminada, voou pelo espaço, acompanhando a entidade. Esta lhe dizia: Irmão, perto de vós abrigou-se outro Caim. Necessitais exortá-lo ao arrependimento, porque a sua alma, prisioneira do mal, ainda não está satisfeita com o sangue que derramou. Quem é ele? Perguntou o ancião. Miguel, o nosso infeliz irmão, que mais uma vez fracassa em suas provas. Matou Macário e em consequência desse crime, Júlia também volveu ao espaço. Entretanto, Miguel projeta novos horrores. Vamos exortá-lo, mais uma vez. Tentemos ver se a sua alma não se aprofunda de todo no pântano onde foi cair. Miguel, abrigado por entre as ramagens do angico, a cássia das selvas, meditava sinistramente. Por que fugir levando aquele ódio insatisfeito? Por que não completar a sua vingança? Sim. Era o que devia fazer, para isto tinha um plano em mente, que o satisfazia por completo. Depois. Que importava, depois? Urgia vingar-se de todos que o relegaram ao desespero. Com que facilidade fora posto de lado, como um trapo imprestável. Até o industrial o traíra, vencido pelo filho odiento. O velho miserável que vendera a filha já receberá o seu castigo. Porém restava ainda o ladrão de sua felicidade. Com que prazer lhe beberia o sangue, mesmo que depois fosse condenado ao inferno. Mas, como ser condenado se fora a vítima daqueles infames? Assim Deus protegia apenas os poderosos, os felizes da terra. E se ele era assim, ficasse com eles, com os seus queridos. Não precisava de Deus nem o temia. Antes ficar com Satanás no inferno, saboreando a sua vingança. E uma risada maligna desprendeu de seus lábios convulsos. Caim devia ter gargalhado assim, quando fugia da voz do Eterno. Miguel, saltando do galho onde estivera sentado desde que ali chegara, e já era noite alta, pensou em ir buscar, protegido pela escuridão, algum alimento na casa do lazarento. Nenhum perigo correria àquelas horas. Certamente, todos estavam bem aturdidos pela morte de Macário, e não lhe tinham dado caça ainda. Amanhã, sim, que teria de se proteger bem. Assim raciocinando, ia ele em direção à íngreme descida, quando percebeu que o tio Nicolau estava diante dele, como envolto em luz. Oh, pensou Miguel, o maldito bruxo descobrira-o e vinha talvez prendê-lo com as artes que diziam possuir. Mas não o temia. Certa vez fugira do ermitão, porém agora o enfrentaria. Que luz seria aquela que o envolvia como uma auréola?
feitiçaria, certamente. Mas não pensasse que o intimidava com suas artes. Quem matara sem temor a Deus, desprezava feiticeiros. Filho, murmurou tristemente o tio Nicolau, que fizeste? Como pudeste derramar o sangue de um inocente? Inocente, diz o Senhor. Era um miserável velho que vendeu a filha, isto sim. Enganaste, pobre irmão, tua vítima era inocente e boa. Medita, Miguel, no que fizeste e arrepende-te. Vai, meu filho, entrega-te à justiça dos homens e cumpre a expiação que eles te impuseram, em holocausto ao teu crime. Se assim fizeres, poderás redimir o teu crime ainda nesta vida. Arrepende-te, irmão, e nós estaremos junto de ti, com as nossas orações. Jamais, gritou Miguel com voz terrível, olhando em volta e qual fera acuada atrás. Nunca hei de me arrepender do que fiz. Ele mereceu ser morto, e todos os que me fizeram sofrer devem ser castigados e o serão. Ó Miguel, o sofrimento é ascensão. Renuncia ao teu ódio e perdoa os que te magoaram. Sacrifica-te. Há anos que vens te deixando vencer, reage agora. Aceita a luta e vence o teu maior inimigo que és tu próprio, e a vitória será tua. O que perderes hoje, ganharás amanhã. Vamos, meu filho, perdoa e entrega-te à justiça dos homens. Eu te acompanharei em tua via crucis. A mim, não me levará, maldito ermitão. Afaste-se, se não quer que o mate, também. Afaste-se, bruxa dos infernos, eu não o temo. Deixe-me passar. E Miguel, enfurecido, avançou para o tio Nicolau, erguendo a faca com que matara Macário e a embebeu no peito do ancião. Porém, recuando apavorado, viu que ferira apenas o vácuo. Onde estaria ele? Teria sido uma miragem. Mas, não. Falara com o ermitão e ouvirá a sua voz, tinha certeza. Se estivesse sentado no angico, poderia pensar que sonhara, porém estava andando, e bem acordado. Como explicar o desaparecimento do velho? Não sabia nem compreendia. Talvez, tudo fosse bruxaria do ermitão. Bem que poderia ter sido. Contavam tantas coisas a seu respeito. Certamente soubera da morte de Macário e com suas artes mágicas queria assustá-lo. Certa vez vira num circo um homem fazer desaparecer diversos objetos e depois os fazia aparecer em lugares diferentes. O tio Nicolau devia conhecer tudo isso e muito mais. Com certeza não estivera ali. Fora apenas uma miragem criada por suas feitiçarias. Porém, fosse o que fosse, não o temia. E nada, ninguém, bruxo nenhum impossibilitaria de levar avante a sua vingança. Iria à casa do Lazarento e volveria para o angico novamente, e nele passaria todo o dia seguinte. O ermitão, ou fosse lá o que fosse que lhe surgir à frente, não podia julgá-lo escondido ali, pois quando lhe aparecera ele vinha descendo a encosta da montanha. Mesmo correndo perigo de ser descoberto, tinha que ficar naquele local a não ser que preferisse fugir sem terminar a sua vingança. Tinha que resolver isso. O tio Nicolau despertou, em sua cabana. Diante dele, estava a entidade que o transportara para junto de Miguel. Irmão, disse ela, tudo o que estava ao nosso alcance fizemos para arrancar aquele pobre filho do abismo do crime. Só nos resta uma última tentativa. A oração. Aquele espírito ainda pode ser salvo. Supliquemos por ele ao Cordeiro Divino para que abrande o seu coração. Volverei ao espaço e de lá orarei ao Senhor. E vós, continuai em vossas preces, pedindo por Miguel. Tudo o que nos foi permitido fazer para salvá-lo, fizemos. Mas não podemos interferir na liberdade dos homens, ultrapassando-a, senão eles seriam simples fantoches guiados por nós. Para a evolução de seus espíritos, para o próprio merecimento deles, é preciso que vençam sozinhos as suas lutas, na Terra. Nós podemos ajudá-los até um limite,
Porque do contrário, onde estaria o mérito? Por Miguel, já fizemos tudo o que podíamos fazer. Quantas vezes o alertamos? Inúmeras. Há quanto tempo aplainamos o seu caminho, e que faz ele? Desvia-se do caminho. Escolheu de livre vontade esse atual viver humilde, comprometendo-se apenas a não matar o seu semelhante, mesmo quando provocado. E matou. Qual o motivo para esse crime? Um amor pecaminoso, porque ele não via naquela jovem mais que o corpo. Não a ama em espírito e sim em matéria. Nova oportunidade lhe foi mostrada, por vosso intermédio hoje, e o que fez ele? Enfureceu-se. Que o Senhor seja clemente com o seu espírito, nós nada podemos fazer a não ser orar. Ficai na paz de Deus, irmão, sempre sob a sua luz. E suavemente volveu ao espaço a entidade celeste. O tio Nicolau, sentando-se em seu leito, começou a orar. E assim veio encontrá-lo a aurora de um novo dia. Capítulo 36. Mansão em chamas. Arthur se preparava para descansar um pouco, recostando-se no pequeno sofá da sala, onde iria passar a noite, quando ouviu a voz de alguém, do lado de fora, chamando-o. João, que ainda não se deitara, fora ver de quem se tratava. Junto ao portão, encontrava-se Joãozinho, aquele menino caçador do princípio de nossa história, já agora homem feito, desejando com insistência ver o filho do industrial. Já tinha estado na mansão à sua procura e de lá o enviaram à casa do jardineiro. O moço parecia aflito, notou Arthur quando lhe falou. Que desejas de mim? Por que não esperaste para falar amanhã? Não sabes que além de já ser noite, estamos todos aflitos e cansados? Bem sei, doutor Arthur, mas o assunto que me traz a sua presença é urgente e não podia esperar para amanhã. Julgando tratar-se de algo relacionado com Miguel, que até aquela hora ainda não fora encontrado, Arthur perguntou, já interessado. Que assunto é este, rapaz? Senhor Arthur, sou filho do sacristão de B, e hoje, já quase noite, estava na casa do padre João, quando ouvi dizer ao meu pai que conseguira uma ordem da polícia para prender o tio Nicolau e, depois de castigá-lo, expulsá-lo destas terras. Como o senhor já deve saber, o reverendo vai embora e vem substituí-lo, dizem todos, um santo homem. O padre João acusa, de sua saída de B, o tio Nicolau. Consta que o bispo soube que a nossa igreja não tem mais quase frequência e aborreceu-se por isso, destituindo o atual vigário. Este, por sua vez, culpa o ermitão, e tendo encontrado certo documento no cartório da cidade vizinha, o qual prova, diz ele, que a montanha da floresta pertence a um homem, cujo nome não recordo, convenceu o chefe de polícia de M que devia vir até aqui expulsar o pobre ancião. E a prisão quando vai ser? Soubeste desse particular? Soube, doutor. Vai ser agora à noite. Querem evitar que ele fuja. O vigário considera o tio Nicolau um feiticeiro terrível. Quem o ouve falar, julga o santo velhinho, um verdadeiro demônio. Olhando o relógio, Arthur viu que eram 9 horas da noite. Não era muito tarde, pensou. Devia ir trazer o tio Nicolau ou aguardar a polícia junto dele, caso se negasse ele a descer a montanha. Junto a Arthur ninguém o prenderia, nem molestaria o querido ancião. Chamando o casal que ia passar a noite com sua noiva, o moço preveniu que ia sair, mas não se demoraria. E recomendando a João que não se afastasse da casa, saiu com o filho do sacristão, dirigindo-se para a montanha da floresta. A noite estava quente, prenunciando, talvez, novas chuvas. Arthur andava apressado, ansioso de chegar ao seu destino. Joãozinho fizera questão de acompanhá-lo. Desde aquele dia em que fora surpreendido caçando as rolinhos para o senhor vigário, que dedicava uma grande amizade ao bom velho. Ambos seguiram em silêncio. O moço Renoir se sentia esgotado fisicamente, até a sua moral estava abalada.
Os tristes acontecimentos que testemunhara tinham amargurado o seu sensível coração. Ao atingirem a clareira, já passava das 10 horas. Uma calma impressionante envolvia a floresta àquela hora. A noite silenciara a voz dos pássaros. Nas árvores, só se ouvia o sibilar de insetos e o coachar das rãs e dos sapos. Atravessando a clareira, onde as sombras da floresta desenhavam no solo manchas fantasmagóricas, os dois jovens entraram na cabana, parando em meio dela, atônitos. O ermitão não estava lá. Creio que a polícia nos antecedeu, exclamou Arthur preocupado, volvendo a clareira. Impossível, Dr. Arthur. Porque quando sai de B, ainda o meu pai tinha ido chamar o chefe de polícia, pois o Jamie não queria vir até aqui antes de ouvi-lo. Pedi a meu pai que se demorasse bem, para me dar tempo de chegar aqui. Não foi a polícia que o levou, pode crer, senhor. Então como explicar a sua ausência da cabana? Não a estou compreendendo. Talvez esteja por perto, alvitrou o filho do sacristão. Veremos. Tio Nicolau. Tio Nicolau, gritou Arthur. Apenas o eco se fez ouvir, repetindo-lhe as palavras. O moço desanimou, já meio aflito. Estranho esse desaparecimento do tio Nicolau. Quantas vezes tenho vindo aqui à noite, e sempre o tenho encontrado. Algo de sério deve ter acontecido a ermitão. Que faremos, Dr. Arthur? Perguntou Joãozinho impressionado também. Creio que devemos nos sentar aqui fora nestes troncos e aguardarmos a chegada da polícia. Quem sabe, se alguém não soube primeiro que tu, dessa ordem tão arbitrária, e não preveniu o tio Nicolau? Raciocinou esperançoso o rapaz. Pode ter sido isso, doutor. Talvez, mesmo alguém de M tenha vindo preveni-lo, o senhor tem razão. Sentemo-nos, e esperemos a visita dos policiais. Estes troncos não são muito confortáveis, mas para o meu cansaço eles são bem macios. E Arthur, chegando um tronco para a parede da cabana, sentou-se nele, meio recostado. Verdadeiramente estava exausto, e se não fosse o tio Nicolau precisar de auxílio, não teria vindo até ali. Grande era a sua dedicação por aquele velho. Sentia por ele carinho de filho, respeito de discípulo e venerava-o como se venera um santo. Fechando os olhos, disse num bocejo a Joãozinho, que estava sentado num tronco ao seu lado. Se eu dormir, não se assuste. Estou cansado, rapaz. Ao menor ruído suspeito, acordo-me. Fique sossegado, Dr. Arthur, velarei pelo senhor, respondeu este, e pensou. Que bem deve querer ele ao tio Nicolau, para deixar a própria noiva a quem dizem que adora e vir até aqui. Infeliz aquele padre João, se não fosse ele, não estaríamos aqui. Triste ideia de meu pai ter me dado o mesmo nome que o dele. De que valeu ter sido meu padrinho? Nunca me ajudou em nada, aquele sovina. Enquanto o rapaz cismava, o filho do industrial adormecera. Joãozinho também lutava contra o sono. E assim umas 2 horas se passaram. E nada da polícia, nem do tio Nicolau. O jovem olhou o céu e estranhou o seu aspecto. A abóbada celestial estava iluminada como se o dia já viesse despontando. Que seria? E o moço despertou Arthur, que se ergueu assustado, pensando que fosse a polícia. Que houve, Joãozinho? Murmurou ele, esfregando os olhos, como querendo mandar o sono embora, e olhando o relógio exclamou. Já são 2 horas. Ana Maria talvez esteja precisando de mim. E Arthur, olhando em derredor, disse meio admirado. Mas apesar do adiantado das horas, não compreendo por que o céu esteja tão iluminado. Foi por isso que o despertei, senhor. Fiquei intrigado também. Ambos olhavam o infinito, procurando a causa daquela luz avermelhada, quando perceberam, alegres, que o tio Nicolau estava junto deles. Ambos disseram numa só voz, jubilosos. Graças a Deus,
O Senhor chegou. É tarde demais, meus filhos. Quando cheguei, tudo já tinha sido consumado. Porém, só Deus sabe o que fiz para evitar a tragédia, mas entre mim e elas encontrava o livre-arbítrio dos homens. E como adivinhá-la? A onisciência é atributo de Deus. Podemos prever, mas não precisar. Ele falava de modo estranho. Arthur pensou que o ancião se referia à morte de Macar e Júlia, por isso lhe respondeu. Bem sei, tio Nicolau, que por mais santa que seja a criatura, não pode evitar que o seu semelhante pratique erros condenáveis. Mas, mudando de assunto, digo ao senhor que o esperávamos aqui há muito tempo. Creio que até adormeci. Somente agora pude vir, meu filho. E quero que volvas ao teu lado depressa. Um grande perigo ameaça. Volta, meu filho. E tomando os dois moços pelas mãos, puxou-os para fora da clareira, impelindo-os para o caminho, tão conhecido de todos, que levava à descida da montanha. Os dois jovens estavam surpresos, principalmente Arthur, que pela primeira vez vira o ermitão aflito. Tio Nicolau, tartamudeou ele, espere um pouco. Preciso falar-lhe. A polícia vem prendê-lo e eu não posso deixar o senhor aqui. Venha comigo, tio Nicolau. Suplicou o moço. Deixa o tio Nicolau, meu filho, a justiça da terra não o pode atingir. És esperado lá com ansiedade. Não percas tempo, deves evitar que a tragédia se torne maior ainda. Corre, filho. E o ermitão, de tão apressado que ia, parecia que os seus pés não tocavam o chão, o que Joãozinho notou admirado. E onde deixara o seu inseparável bastão? Pensou ele. Arthur, em sua aflição, nada havia. Ao chegarem numa das elevações de onde se avistara toda a planície até onde o horizonte o permitia, o tio Nicolau parou. E estendendo o braço, falou solene. Vê, filho. Um incêndio devasta a mansão. Como presos de um pesadelo terrível, Arthur viu que uma imensa fogueira ardia na planície. A mansão Renoir queimava. As chamas que envolviam iluminavam o céu até a uma grande distância. O seu lar. Os seus pais. Jesus lhe desse asas. Precisava salvar os seus pais. Ana Maria. Todos. O seu lar queimado. A mansão Renoir desaparecendo. Talvez como pira mortuária de seus donos. Num desvario, desceu a montanha, não via obstáculos. Joãozinho, ao seu lado, acompanhava-o como podia. As pernas de Arthur tropeçavam, e às vezes ele caía. Mas não percebia por onde passava. Apenas corria. Corria. Os galhos das árvores feriam-lhe o rosto e as mãos, rasgavam-lhe as vestes. Porém, indiferente a tudo mais, ele nada sentia a não ser o anseio de salvar os pais daquela imensa fogueira. Não escolhia caminhos. Uma indescritível aflição devorava-lhe a alma. Seus pais naquele inferno de chamas. Quem sabe se já mortos. Trôpego, meio desmaiado de cansaço, atingiu o local do sinistro. Louco de desespero, o pobre moço ia se atirar às chamas, gritando pelos pais, quando braços enérgicos o sustentaram, enquanto vozes lhe diziam: Nada mais pode fazer. Tenha ânimo, Senhor. Lembre-se de Deus. Foi uma fatalidade o que aconteceu. O incêndio alastrou-se com rapidez terrível. Tudo fizemos, porém fomos vencidos pelas chamas. Pobres patrões. Que morte, Deus do céu, que morte tiveram. Arthur olhava, com o coração dilacerado, as labaredas que se erguiam como línguas chamejantes, em estalos fortes e barulhentos, para o alto, como uma pessoa em estado sonambúlico ou de embriaguez. Mal ouviu o que lhe diziam. O incêndio lhe queimara todo o ser. O seu cérebro abrasava como se o fogo que extinguia a mansão tivesse atingido, também. Um horror, surdo e mudo, foi crescendo dentro dele, e Arthur,
levando as mãos à cabeça, soltou um grito aflitivo, caindo desmaiado nos braços dos que o seguravam. Pobre moço! Que infelicidade o atingiu! Quase num só dia, perdeu os pais de sua noiva e os seus. Que tragédia! Se não o conhecêssemos, diríamos que fora castigado. Devemos afastá-lo daqui. Que diz sobre isso o Sr. Julian? Vamos levá-lo para minha casa, onde já se encontra a sua noiva. Creio que não é nada de grave esse desmaio. Retiremo-lo daqui, antes que volte a si. Os dois homens se afastaram do aglomerado humano, onde os curiosos olhavam presos de respeitosa admiração, em quase completo silêncio, o fim da mansão Renoir. O ar estava quase irrespirável de tão quente. Aquelas criaturas que de olhos dilatados, bocas entreabertas e rostos afogueados, olhavam a devastação do incêndio, pareciam fugitivos das páginas do inferno de Dante. Tão horrível era a máscara que o reflexo das chamas imprimia em suas faces. As labaredas como salamandras gigantes, dançavam no ar, expelindo a distância, num pipoquear incessante, em meio aos novelos de fumaça que em espirais se enroscavam para o alto, espalhando-se no espaço e formando nuvens densas, faíscas brilhantes. Impotentes, diante do terrível elemento, os homens olhavam, sem perceberem que uma nova era surgiria para eles após aquelas chamas. Amanhã, quando falassem aos seus netos, diriam, precisando os fatos. Isto aconteceu, antes do incêndio da mansão. Isto foi depois. Quando Arthur volveu do desmaio, o seu primeiro pensamento foi para Ana Maria, como se sua mente já tivesse percebido entre as trevas o horror que a sufocava, que de quantos amava na terra, restava-lhe unicamente a sua noiva. Ana Maria, gritou ele, sem precisar ainda onde estava. Eis-me aqui, ao teu lado, meu amor, respondeu a jovem, com as faces molhadas de pranto. Arthur apertou-lhe a mimosa mão contra o peito, murmurando. Estamos sós, querida. Não, Arthur. Jamais um cristão se sente só quando vive sob a luz do Mestre. Os nossos pais deixaram a terra e nos esperarão no alto, certos de que saberemos cumprir as nossas missões, sem desânimos. Não devemos desesperar. Lembras-te do que nos disse certa vez o tio Nicolau? Eu não esqueci as suas palavras. Quando a dor vier bater à tua porta, disse ele, recebe-a de ânimo forte e faze dela uma prova, para ver se realmente estás atingindo a perfeição do Senhor, de Jesus. Quanto melhor a receberes, mais aproximado estás dele. Foi terrível, bem sei eu, a dor que nos feriu a ambos. Mas, meu Arthur, não devemos perder a oportunidade que surgiu tão tragicamente em nossas vidas, para ver se estamos evoluindo um pouco mais nesta existência. Resignemo-nos meditando no sofrimento do Messias no Calvário, consolou a jovem docemente, esquecendo a própria dor para reanimar o seu noivo. As tuas palavras foram como um bálsamo para as feridas de minha alma. Tudo foi tão simultâneo, tão rápido, que me senti levado pela aflição, como numa voragem. Porém, ouvindo-te falar, esquecida de teu sofrimento para só pensares no meu, minha coragem está voltando. E, olhando em volta, perguntou constrangido. Quem me trouxe para quê? O Sr. Santos Julian, mas o secretário de teu pobre pai, esta casa é a do gerente da fábrica, não estás reconhecendo? Assim, deitando nesta cama, como poderia reconhecê-la? Perguntou ele num leve sorriso. Onde se encontram Julian e o secretário, querida? O Sr. Julian está na sala, mas o outro voltou ao local do sinistro, para evitar que o incêndio cause maiores prejuízos. Qualquer fagulha pode ser fatal à fábrica. Estão todos temerosos por causa do laboratório, onde existem tantas matérias inflamáveis. E que providências já tomaram? Não sei te dizer. Queres que chame aqui o gerente? Não é preciso, eu poderei ir ter com ele. Vê? Disse erguendo-se.
A minha fraqueza já passou. E Arthur apareceu na sala, com aspecto calmo e resignado, causando com isso satisfação a Julian e a toda a sua família, que estavam receosos que o rapaz sofresse qualquer abalo nervoso, após tantos golpes. Graças a Deus, ele-o reanimado. Sente-se, por favor, não deves abusar de suas forças. E o gerente lhe chegou para perto uma cadeira, a qual o moço recusou com delicadeza alegando: estou bem em pé, a fraqueza passou, graças às palavras de Ana Maria e aos cuidados do senhor e de sua família, os quais muito agradeço. Desejava saber maiores detalhes sobre a tragédia que destruiu o meu lar, deixando-me órfão. Pouca coisa podemos lhe dizer. Tínhamos quase todos ido dormir meio cansados com a noite que passamos, velando os corpos dos pais de Ana Maria, e por isto, logo adormecemos. Despertamos horas depois, ouvindo gritos de socorro. Julgamos que fosse Miguel que, em sua loucura, tivesse feito mais uma vítima, no que, aliás, não nos enganamos de todo, pois foi ele o causador do incêndio, como viemos a saber logo depois. Como assim? Perguntou Arthur, muito pálido. Como estava lhe contando, os gritos que nos despertaram eram de algumas servas de sua casa, que, como loucas, pediam socorro. Tinham se despertado sentindo forte calor e horrorizadas viram que a mansão ardia em chamas. Para saírem de seus quartos, que eram localizados como bem o sabe a uns 50 metros de distância de sua residência, ficaram com os cabelos chamuscados, tal a violência com que se desencadeara o sinistro. Assim que chegamos lá, vimos que nada mais nos restava fazer. A mansão era uma imensa fornalha. Temerosos que o fogo se alastrasse pelos pomares que iam dar na casa do jardineiro, corremos até lá e trouxemos Ana Maria para nossa casa. E meus pais, por que não se salvaram? Só Deus pode responder. Procuramos um lugar por onde pudéssemos entrar na mansão, mas creia, Dr. Arthur, não encontramos. O fogo fechou todas as entradas e saídas. E, baixando a cabeça consternado, o gerente continuou: certamente os patrões foram surpreendidos pelas chamas, dormindo. Talvez a fumaça os tenha intoxicado e eles nem sequer perceberam o horror em que se encontravam. E como souberam que foi Miguel que incendiou a mansão? Prenderam-no. 2 das criadas o viram, como um demônio, correndo em meio às chamas, procurando uma saída. E segundos depois desaparecia tragado pelo fogo. Foi tudo num rápido momento, porém elas juraram que foi bastante para reconhecerem. Que infeliz! Creio que devia estar louco, para cometer tantos crimes. Deus o perdoe, como nós o faremos, murmurou o rapaz como se orasse. E depois de um pequeno silêncio, tornou: vamos, Julian, ver o que faremos para evitar maiores tragédias. Temos que extinguir o incêndio. Tentaremos tudo o que for possível, mas não dispomos de grandes meios, infelizmente, respondeu Julian, acompanhando o jovem que, antes de sair, pediu aos que ficavam, sua noiva e a senhora Santos Julian, que orassem, para que Deus extinguisse as chamas. Apesar de todos os esforços humanos, o incêndio queimou por toda a noite e manhã seguinte. E quando já não sabia mais o que fizessem, um trovão fez-se ouvir após grandes relâmpagos e chuvas providenciais começaram a jorrar do céu. E à tarde, quando, passada a tempestade, um último raio de sol desse dia brilhou sobre a terra molhada, fazendo cantar os passarinhos em algazarra pelos campos, apenas negros destroços restavam da mansão Renoir, o mais era unicamente cinza e lama. À distância, em meio às árvores chamuscadas, via-se a casa do jardineiro, o fogo a respeitara. Em sua despedida ao filho, Francis dissera: fortuna, nome, orgulho, poder, ambições, que são essas coisas diante da eternidade? Nada. Apenas sonhos que se desfazem no silêncio dos túmulos. Em sua singeleza, tão simples e pequenina,
Parecia naquele desolado cenário de após uma tragédia, que a casa do jardineiro do amor sobre as paixões, da fraternidade sobre o egoísmo, das virtudes simbolizava a vitória do bem sobre o mal, da humildade sobre o orgulho, das virtudes celestiais sobre as glórias da terra, da vida sobre a morte. Fortuna, nome, orgulho, poder, ambições, que são estas coisas diante da eternidade? Pareciam dizer as cinzas da mansão Renoir. E olhando à distância a casa do jardineiro, lembrávamos os ensinamentos de Jesus, no Sermão da Montanha. Dos pequeninos e humildes é o reino dos céus. Dos escombros carbonizados da mansão, foram retirados 4 esqueletos, ou melhor dito, o que o fogo poupara de 4 esqueletos. 3 foram identificados por todos, como sendo de Francis, Rosa e de Miguel, porém este outro, de quem seria? E a surpresa foi geral, porque não se notava, naquela parte, a falta de ninguém mais, a não ser das vítimas declaradas. A quem, perguntavam todos, pertenceria o 4º esqueleto? No dia seguinte, a notícia começou a circular, causando consternação a todos. O tio Nicolau desaparecera. Arthur correu à cabana da floresta, mas do ancião não encontrou o menor vestígio. Acabrunhado por mais aquele golpe que lhe vibrara o destino, o jovem volveu ao seu lar provisório, a casa de Santos Julián, e isolou-se no silêncio do quarto que ocupava, para refletir. Há quase uma hora que um pensamento crescia em sua mente. Aquele outro corpo encontrado pertenceria ao tio Nicolau. Mas, como se explicava a sua aparição na cabana quando lá o aguardava? O ermitão não descera com ele e Joãozinho, tinha certeza, e mesmo se o tivesse acompanhado não poderia ter atravessado as chamas. Como se explicava semelhante mistério? E aquele corpo seria do tio Nicolau? Mas se fosse, como explicar a sua aparição na clareira? A não ser que tivesse falado com o seu espírito. Sim, por que não? Isso não seria surpresa para ele, tratando-se do ermitão da floresta. Porém, talvez o tio Nicolau tivesse sido preso e, com a confusão do incêndio, ninguém o tivesse sabido. Precisava ter uma certeza sobre isso. E Arthur, sem falar a ninguém sobre as suas suposições, nem mesmo a Ana Maria, mandou selar o cavalo e foi até B, falar com o padre João, que sabia ainda não ter ido embora. Este fingiu-se muito surpreendido quando Arthur, sem usar de preâmbulos, feriu logo o assunto que o levara ali. Padre João, vim aqui saber do senhor onde se encontra o tio Nicolau. Ignoro, senhor Arthur. Por acaso ele desapareceu? Perguntou com um brilho de satisfação nos olhos. Desapareceu, padre, e sei que o senhor tinha uma ordem da polícia de M para expulsá-lo. Consegui a ordem, mas o chefe de polícia daqui se opôs a executá-la, o covarde. Diante disso da cidade de M temeu invadir uma jurisdição que não lhe pertencia. Infelizmente tenho que partir nestes 3 dias, pois aguardo a chegada do novo vigário para hoje à noite. Não terei tempo, portanto, para uma nova tentativa. Mas, pelo que ouço, ele desapareceu. Nesse caso Deus ouviu as minhas preces. O tal tio Nicolau era um impostor. Um herético. Um filho de Beelzebu. Com suas lábias, afastou da igreja todos os meus paroquianos. Ele merecia um castigo por isso. Além do mais, aquele lunático se apossara daquela floresta, fraudulentamente, pois tenho provas de que ela não lhe pertencia. Quer vê-la? Sim, murmurou Arthur. O padre se retirou, voltando logo depois segurando um papel já bastante amarelecido pelo tempo, o qual entregou triunfante ao moço. Era uma velha escritura, na qual se lia que quem tinha comprado aquelas terras da montanha, no ano de Fórum Russo, cujo nome era Nicolau Ivanovsky. Audiolivro realizado pelo canal Suryashand Audiobook. Para decepção do padre, Arthur não demonstrou a mínima surpresa. Como este documento veio parar em seu poder, senhor padre? Perguntou com frieza o filho do industrial.
O vigário, corando, respondeu meio titubeante. Entregou-me o tabelião de M, porque deseja saber. Porque ele não lhe pertence, portanto vou me encarregar de depositá-lo onde o retirou. E diante do espanto e raiva do padre João, Arthur se foi embora. Não revelaria àquele homem o segredo do ermitão da floresta. Ao avistar a montanha, o moço murmurou, olhando o seu cimo que se erguia verdejante sob o azul do céu. Tio Nicolau, meu querido mestre, esteja onde estiver, lembre-se. Nunca o esquecerei. 2 meses após o incêndio da mansão Renoir, Ana Maria e Arthur se casavam, com a maior simplicidade. O novo padre de B, de quem o jovem industrial se tornara grande amigo, os abençoara. Nesse dia Arthur entregou ao padre José um rico óbolo. Este, comovido, agradeceu a generosa oferta, pensando: os meus pobres tão queridos não passarão fome este ano. Abençoado seja todo aquele homem que, seguindo aquela religião, cumpre o mandamento do Mestre. Ama teu próximo como a ti mesmo. Epílogo. 15 anos são passados. B é agora uma próspera cidade, onde os seus felizes habitantes veneram o seu sacerdote, o Padre José. Há 15 anos vive ele para os seus pobres, os quais têm nele um pai para todas as horas. A antiga casa paroquial, ele a transformou numa escola e habita uma casa modesta, onde as portas jamais se fecharam. Não tem quem lhe sirva. Seus paroquianos lhe trazem as refeições, e estas mesmas são sempre distribuídas por todos os que delas necessitam, comendo de um pouco. Suas batinas só eram substituídas quando não resistia mais às lavagens. Jamais celebrou um sacramento por dinheiro. E por mais impossível que pareça, na prática da caridade pela qual vivia, nunca procurou saber se o pobre que socorria era católico ou não. Para ele, todos eram filhos de Deus. Sigamos, agora até as grandes fábricas de tecidos. Ali também o progresso era evidente. Novas casas operárias substituíam as antigas, pareciam pequenos ninhos confortáveis, onde os seus moradores sorriam felizes. 2 grandes prédios lembravam a imponência da mansão Renoir, era o Grupo Escolar Rosa Renoir e o Hospital Frances Renoir. Porém onde residiam os atuais donos das empresas Renoir? Procuremos e encontraremos. Bem se vê que ela é nossa conhecida. É a casa do jardineiro, e é por este nome que ela é ainda indicada aos que procuram a residência da família Renoir. Apesar de mais ampliada em seus cômodos, ter como que crescido, ela continua com o mesmo aspecto primitivo. Humilde e simples. Entremos em seus formosos jardins. Mas paremos diante destas 3 lindas crianças que correm por seus floridos canteiros, perseguindo uma borboleta azul. São elas os filhos de Arthur e Ana Maria. Aproximemo-nos deles, neste instante, enquanto conversam, com as faces avermelhadas pelo cansaço da correria, e ouçamos o que dizem as suas bocas rosadas. Os 2 mais velhos, que parecem gêmeos, atendem pelos nomes dos avós paternos. São eles Frances e Rosa. O mais novo é um robusto menino, a quem os irmãos chamam de Nick, abreviando o nome de Nicolau, que lhe foi dado em memória do ermitão da floresta, cuja lembrança é guardada com veneração naquele lar. Neste momento, os 2 mais velhos ouvem o sonho que o menor tivera aquela noite. Foi horrível. Dizia o menino que aparentava ter 8 anos de idade. Imaginem que eu sonhei que vocês ambos se encontravam numa casa muito grande e bonita. Eu, no sonho, estava muito irado, zangado com os 2, porque julgava que me tivessem feito um grande mal. Então, sabendo-os dentro do palácio, eu, tomando de umas latas que se encontravam num quarto fora, espalhava em volta da casa todo o líquido que elas continham. E armado de um achote, toquei fogo na linda casa. Consegui penetrar nela, por uma porta que não sei como forçara, nem parecia criança no sonho, pois nele eu tinha uma força terrível, e armado sempre com achote, fui queimando tudo o que ia encontrando. Nisso surgiu diante de mim a figura de um velho,
com as vestes e as barbas quase todas queimadas. Tive um medo horrível dele, pois os seus olhos brilhavam mais que o fogo. Correndo, ele tentou passar pelas chamas que envolviam quase tudo, na ânsia de salvá-los, mas foi atingido por elas e caiu. Eu, arrependido do que fizera, procurava sair do incêndio que eu mesmo causara, e não conseguia. Sentia-me desesperado. E, sufocado pela fumaça, com o corpo todo queimado, cai também no solo que abrasava. E nesse instante horrível, acordei. Que alegria quando compreendi que tudo não passara de um sonho, de um pesadelo horroroso. Os dois irmãos maiores acariciaram de leve a cabeça do menino, e a menina murmurou: "Deve ter sido assustador o teu sonho. Creio que deves contá-lo à mamãe, ela explica tudo tão bem." "Eu ouvi o teu pesadelo, meu filho", murmurou uma doce voz, atrás deles. Os meninos se voltaram e depararam com a sua mãe. Ana Maria não mudara quase nada, apenas parecia que a maternidade a formoseara mais ainda. Ela sorria para os filhos com certa tristeza. Os seus lindos olhos azuis estavam marejados de lágrimas. "Está chorando, mãezinha?" perguntaram as três crianças, aflitas, a uma só voz. "Não, filhinhos. Foi um argueiro que me caiu na vista." E, acariciando Nicolau, ela lhe disse: "Teu sonho, meu filho, é um aviso do céu, para que jamais pratiqueis o mal. Bem viste nele, como sofreste em teu próprio corpo a maldade que fizeste. Mesmo quando te sentires injustiçado por todos, não te desesperes e não procures vinganças, o mal sempre atrai o mal. Não tentes fazer justiça, jamais, por tuas próprias mãos, somente o Pai do céu pode julgar os nossos semelhantes. Não deves esquecer este sonho, meu filho, porque ele é um aviso para ti." "Sim, mãezinha querida. Jamais praticarei um mal, quero ser bom, muito bom. Quando crescer, quero ser um médico para salvar muitas vidas." "Deixa que eu seja, mamãe." "Sim, filhinho. Serás um médico e que Deus te ajude a cumprires a tua missão até o fim." "Quanto a mim", disse o outro menino, "quero ajudar a papai, aqui, em seus trabalhos. Amo tanto os humildes que nos dão o seu precioso auxílio, que gostaria de lidar com eles, proporcionando-lhes bem-estar e conforto", murmurou o pequeno Francis que, com seus 10 anos, era já um pequeno grande homem. "Assim o farás, se Deus permitir, querido." E Ana Maria, notando que a filha não externava o seu pensamento, perguntou-lhe: "E tu, queridinha, que desejas ser?" "Eu", disse ela corando, "quero ser mamãezinha como a senhora. Queria ter muitos filhos, mesmo que fossem feios como os da cozinheira." Deus há de satisfazer o desejo de todos. Em nossas orações em família, havemos de pedir que Ele atenda aos nobres sonhos de meus filhos. Agora, vão brincar, queridos." E, beijando-os, deixou-os. Naquela noite, quando os filhos dormiam em seus berços, Ana Maria contou ao seu esposo o sonho do pequeno Nicolau. Arthur ouviu em silêncio. "Creio", murmurou depois de pequena reflexão, "que está explicado o mistério do desaparecimento do tio Nicolau." "Sim", murmurou baixinho Ana Maria, "oremos para que não faltem aos nossos filhos coragem e fé em Deus, para que jamais se afastem dos caminhos trilhados por Jesus." Enquanto oravam, uma luz foi surgindo perto deles, e os dois viram, extasiados, a figura do tio Nicolau surgir nimbada de luz. Fitando-os com amor, ele murmurou, banhando-lhes as almas de emoção: "A paz seja convosco, filhos queridos. Somente hoje pude vos falar. Não podia vir antes, porque teria de acusar um irmão, que me é muito querido. Agora que tudo vos foi revelado sobre a morte do tio Nicolau, venho vos declarar quem fora Miguel." Recordais a história de Nicolau Ivanovski? Ele fora o seu pai. Com a graça de Deus, ajudados pelo arrependimento que lhe nascera na alma,
conseguimos que ele passasse por uma série de provas no espaço, as quais cumpriu com humildade, obedecendo com amor aos ensinamentos dos mestres. Agora volveu à terra como filho vosso e irmão daqueles que assassinou, morrendo com eles. Guiai para o bem estes 3 espíritos, meus filhos. Em breve, quando a vossa filha casar, Ana Maria, os teus pais voltarão em novas missões. Não reveleis a eles o que vos transmiti. Quanto a vós, queridos filhos, jamais os olvidarei. Continuais sempre justos, a trilhar o caminho da perfeição. Do espaço, eu e Joceline velaremos por todos. Não esqueçais que a vida terrena tem a duração de um breve segundo, para a eternidade. O amor não fugirá de vossos espíritos, de encarnação para encarnação, vereis que a união das almas é a santa realidade. Quem semeia, como vós, bens na terra, há de recebê-los nos céus em forma de luz. Não desfaleçais, mesmo quando novas tormentas rugirem sobre vós, porque tudo passa sobre a terra. Só o amor e o bem são eternos. Fim. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.